Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro a nossa série de estudos no livro de Efésios. É, Aqui no capítulo 1, nós vamos começar falando sobre identidade. Então, essa série nós vamos falar sobre identidade, família e batalha espiritual. Alguns momentos um, alguns momentos outros, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ler comigo e vamos entender, no meio de tudo isso, como, como nós nos relacionamos com o Pai. E mais do que tudo, como nós entendemos e vivemos a nossa identidade de filhos. Vamos começar orando? Pai, fala conosco na medida que lemos a tua palavra. Revela aos nossos corações algo novo nessa leitura, nessa jornada, e que mais do que tudo, que possamos realmente viver a identidade de ser teu filho e assim estabelecer o teu reino por onde a gente passar. Usa minha boca, Senhor, para falar da tua verdade e para levar aos corações a verdade que o Senhor já revelou a mim. Abençoa, Senhor, esse estudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, assim, eu vou usar essa versão aqui, linda, né? É a Nova Almeida atualizada. Então, essa é a tradução que eu vou usar. Em alguns momentos, eu vou usar esse daqui também. Essa capa rosa, né? Não diz muito, mas essa daqui é a tradução à mensagem, que é uma delícia de ler. Amo. Então, vamos começar com essa daqui. Para a gente começar falando de Efésios, se você pegar Gênesis, capítulo 1, e ler Gênesis, capítulo 1, e ler Efésios, capítulo 1, esse daqui que hoje a gente vai ler, do verso 1 até o verso 14, você vai começar a entender Gênesis e Efésios, porque o que Paulo vem aqui contar em Efésios, o que ele explica em Efésios, é o que aconteceu em Gênesis 1, certo? E a nossa identidade foi feita aqui, ó. Então, voltando lá para Gênesis 1. Então, abre aí a sua Bíblia, tá, gente? Vem, mas vem com Bíblia, vem com caderno de anotação, vem com tudo isso. Então, Gênesis capítulo 1, aconteceu tudo. E aí, no verso 26, nós lemos: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas assim, o que aconteceu em Gênesis 1? Nós lemos aqui em Efésios o seguinte: se você não entender essa conexão dos dois, você vai ter muita dificuldade de entender a sua identidade. Primeiro, o Senhor te criou para dominar a natureza humana, a natureza. Né, tem aí as tias de planta, os tios de planta. Eu conheço tio de planta que ama uma planta. Tem aí, né, os que gostam, né, de cuidar dos animais, dos pets e tudo mais. Só que dominar é um lugar de responsabilidade. E nós, o que nós vivemos hoje, são pessoas que não têm domínio sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes. O que eu mais ouço é: ai, é que eu sou muito intensa. Ai, é que eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você foi criado. Foi intencionalmente criado. A imagem e semelhança do Senhor para dominar. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Foi para isso que nós nascemos. É para isso que nós estamos aqui. O que aconteceu com a queda, o que aconteceu com o pecado, foi que eu parei de. Eu saí deste lugar de domínio para ser dominado pelo pecado, pelo mal, pelos meus desejos. E aí Jesus vem na cruz e me restaura este lugar de domínio próprio, que é um fruto do Espírito.
Mas vamos aqui ler então Efésios, que é o propósito do nosso estudo, que eu me empolgo, gente, eu me empolgo essa vez. Aqui em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós lemos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo. Paulo aqui, ele começa falando assim, olha, eu sou Paulo, e eu sou apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo já começa a carta falando da sua identidade. Ele sabe quem ele é, e ele sabe claramente qual é a vontade de Deus para a vida dele. Então, se você que está assistindo esse estudo, se você tem essa dificuldade de se apresentar a alguém com tanta clareza assim, tendo a consciência do seu chamado, qual é a vontade de Deus especificamente para você, nós temos um grande problema de identidade aqui. E assim, o propósito, o chamado de Deus, não é algo distante que você não alcance. Não é algo que está em oculto, que você fala, ai, não, é que nem Moisés, que só recebeu o chamado dele com 80 anos. Não, você já tem, você já foi criado, a imagem, já tem dons e talentos do Senhor e você já tem, já existe, está aí. Por que que você não está vivendo essa plenitude, essa certeza, essa convicção da sua identidade, do seu chamado? Porque você precisa andar mais na luz de Cristo do que nas mentiras das trevas de Satanás. Está na hora de você ir mais fundo no seu relacionamento com Deus. Por causa da psicologia, da filosofia, não é nem a psicologia é só a consequência, mas por causa da filosofia que se infiltrou na igreja com tanta força, começou a falar assim: ai, não é pecado culto, é o que eu tenho, sabe? Eu tenho um trauma, é que meu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, é que minha mãe, ai, blá, 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 blá. E aí, ao invés de você se posicionar, não, eu tenho um chamado. Eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Ele. Só sabe quem, só sabe a vontade de Deus para si quem tem comunhão com Ele, porque o Pai se revela para aqueles que o buscam. Enquanto você não volta para Gênesis, pelo sangue de Cristo, que nos trouxe essa maravilha de sermos chamados filhos de Deus, se você não volta para Gênesis, de um lugar de domínio para a honra e glória do Senhor, você acaba sucumbindo às mentiras do inimigo. E aí você não sabe quem você é. Sabe nem a vontade. Ah, não sei qual é a vontade de Deus para mim, não. Ai, não sei. Não sei. Mas continuando. E para quem que é? Essa palavra aqui é para os que são fiéis em Cristo. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para crente. Então, se você falar assim, ah, eu não concordo, você é crente, quer conversar comigo, vamos falar de Bíblia. Agora não vem com filosofia vazia, não, que aí não tem como realmente a gente conversar. Mas, é, essa palavra é para quem é crente. A Bíblia é para quem é crente. Às vezes eu vejo no Instagram, que está cada vez mais forte, as pessoas batendo em herege, em gente que não respeita o Senhor. Não faz sentido. Ele não tem Deus como Pai, não tem Jesus como Senhor, então o que eu não vou conversar com ele? Agora, para você, que chama Deus de Pai e Jesus de Senhor, nós temos muito que conversar a respeito da palavra de Deus. Continuando, ele fala que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, a palavra de Deus, as verdades de Deus, é para quem chama Deus de Pai. Se você chama Deus de Pai, se já entrou na sua cabeça que Deus é o seu Pai, eu quero te convidar a ir mais fundo no relacionamento com Ele para saber por que, que o que você entende aqui não está sendo vivido aqui, na sua essência, no seu coração, no profundo da sua alma. É aí que está o erro. Porque assim, Deus ele é perfeito, certo? Deus é perfeito.
Então, assim, quando a pessoa, principalmente quando a pessoa tem muito tempo de igreja, ela já sabe todos os jargões. Todos, todos. É varão, varou, a paz, são tantos jargões, é que eu não tenho tanto. Não, eu tenho assim, em nome de Jesus, tá repreendido, não sei o quê. Por viver muito na igreja, nós já sabemos tudo sobre Deus. Então aqui ele já entrou. Não, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é fiel, eu sei que ele é misericordioso. Eu sei. A pergunta é: você tem vivido conforme o que você sabe? O seu saber tem que ser uma crença, uma convicção, uma fé, que se reflete nas suas atitudes. Ok? Então vamos entender Gênesis 1, lei Efésios, e eu vou te falar por quê. Então Paulo continua falando o seguinte no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele continua. Antes da fundação do mundo, Gênesis 1, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Todas as coisas, ele fala, nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lembra que ele começou falando? Eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês. Aqui está o X da questão. Então aqui Paulo, ele começa a desenvolver todo esse raciocínio, falando de tudo de mais extraordinário que a nossa mente não alcança, a nossa mente limitada pelo pecado neste mundo não alcança todas essas riquezas, todas essas bênçãos celestiais que o Senhor tem para nós. E aqui, no verso 13, ele explica para quem que é isso. Por que que você não está vivendo isso? Por que que você não está com essa consciência de chamado, de propósito? Cadê a sua identidade? E ele fala: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Todas as coisas foram feitas através de Jesus. O haja de Deus, haja luz. Ali, este verbo, esta ação que traz toda a existência é Jesus. A luz é Jesus. Ele era a luz do homem, do mundo. Essa luz ilumina os homens. Então, toda vez que nós lemos na palavra de Deus, assim, Deus disse, é Jesus. Quando nós lemos, que eu amo esse salmo, que é o Salmo 18, que Davi fala o seguinte: o Senhor ilumina as minhas trevas. Então, assim, onde Jesus está, a luz de Jesus, ele ilumina as trevas, trazendo para a luz tudo aquilo que precisa ser arrumado, que precisa ser consertado.
mas só vive neste lugar de libertação, esse lugar de liberdade, né? Nele também, vocês que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Jesus veio te salvar do quê? Veio te salvar de uma vida miserável no pecado. Veio te salvar desse mimimi que você vive. Jesus veio te salvar dessa imaturidade. Jesus veio te salvar das trevas, que é um lugar de confusão. Jesus veio te salvar desse vitimismo grotesco de, ai, é que minha vida, você tem que entender que eu tenho um trauma e tal. Não menosprezando. Toda dor é genuína. E eu já estive nesse lugar, meu irmão. Mas eu preciso te dizer, se você nasceu de novo, você precisa viver o novo de Deus na sua vida. O pecado, ele tem que ser assim algo grotesco, que você fala assim, não, eu não quero pecar, eu quero andar na luz, como ele na luz está, para que tenhamos comunhão uns com os outros. Só tem comunhão quem está na luz, quem está em Cristo. Então aqui Paulo está falando assim, olha, é nele, é por ele. Ele nos escolheu nele, em Jesus. Aonde? Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, façamos. O Senhor nos criou, façamos a nossa imagem, criou a humanidade. Só que ele conclui falando assim, é para quem crê, é para quem crê. Então, se você não tem vivido todas essas bênçãos, toda essa alegria da identidade de ser filho de Deus, está na hora de você se perguntar se você realmente crê. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Porque as nossas atitudes, as nossas falas, elas refletem o que nós cremos. Se a nossa crença ela é filosófica, ela é intelectual, então eu creio que um dia eu vou para o céu, mas eu já não vivo de acordo com a eternidade que eu prego, uma eternidade com Cristo, uma eternidade sem choro, sem lágrimas. Se eu não começo a viver isso aqui, eu vivo uma mentira. E Paulo fala o seguinte, fala assim, queridos, vamos começar do começo? Olha, bendito seja o Pai. E de nós, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ou seja, quem é filho já sabe que é extremamente abençoado, e é um abençoado, ele já nos abençoou, não é uma coisa assim de, ai, gratidão, ai, palavra de hoje, gratidão. Não, ele nos abençoou, você se enxerga como uma pessoa abençoada por Deus, em Deus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você, que é filho de Deus, você tem que discernir o que é do céu, o que é espiritual. Paulo também vai dizer em Romanos, ele fala assim, quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Agora eu não sei se é Romanos ou Hebreus, tá, gente? Eu confundo esses dois livros, mas está escrito que quem é espiritual discerne espiritualmente todas as coisas. Cadê o seu discernimento? Cadê o seu entendimento? E ele fala, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Não estava lá, né? Deus criando todas as coisas, criou o céu, criou a terra, dividiu, haja luz, houve luz, etc, etc. E ele aqui já falou assim, eu vou criar a humanidade. E o mais extraordinário, então, tem muitas coisas extraordinárias, mas Gênesis, quando ele cria, primeiro ele fez todas as coisas, haja luz, haja céus e terra, sementes, plantio, os animais, fez todas as coisas. E só no último dia, a última coisa que Deus fez, e que ele disse que era muito bom, foi a humanidade, para dominar todas essas coisas. Então pensa, o Senhor já te deu tudo. O Senhor, primeiro, ele te dá tudo e te capacita para cuidar do que ele confiou nas suas mãos. Então, quem é filho, quem tem a identidade de filho de Deus, tem consciência do seu lugar para manifestar a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. O que aconteceu com o pecado
foi que o homem não quis mais dar a glória a Deus, mas a glória a si mesmo. E com esse humanismo nojento que tem crescido dentro das igrejas, as pessoas estão cada vez mais indo para um lugar de eu, é na força do meu braço, é o que eu acho, é o que eu entendo, é o que eu. E não está realmente vivendo neste lugar de dar glória a Deus. Que ele fala assim, é por ele, irrepreensíveis, é, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Você sabe o que é ser santo e irrepreensível diante de Deus? Você sabe. Ser santo e irrepreensível diante de Deus é viver em obediência aos princípios e valores que o Senhor diz que nós temos que viver. O Senhor, ele julga o nosso coração. Por isso que o salmista também diz, Senhor, sonda a minha mente e o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por que que o salmista diz isso? Porque ele fala o seguinte, Senhor, só o Senhor consegue. Eu acho que está tudo bem. E muitas das pessoas com quem eu converso, que eu atendo, que eu sou, né, eu me empolgo aqui falando, né? Porque eu quero mais falar de Deus do que falar de mim mesmo. Mas eu sou especialista em inteligência emocional e quanto mais eu estudo, eu falo assim, o povo está precisando mais de Jesus do que entender inteligência emocional e conselheira bíblica. Então não tem como a gente ler Bíblia sem ter as nossas emoções confrontadas pela Bíblia. Ainda mais quando a gente entende isso, que Deus nos deu domínio sobre as nossas emoções. Você não é vítima, você não é escravo das suas emoções. Quando você é cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito é domínio próprio. Por isso que uma das leis espirituais, leis espirituais, foi a gente que inventou isso, esse termo, né? Mas a prática do jejum te ajuda a desenvolver todos os frutos, né? Que é fruto, ainda está no singular. Quando você faz jejum, tem uma vida de jejum e oração, você começa a mortificar a sua carne e de uma maneira muito didática e muito prática, por isso a oração não tem como fazer jejum à parte, tem que estar a oração junto. Você começa a ver o fruto do Espírito brotando em você, a paz, a mansidão, o domínio próprio. O domínio próprio, ele é uma prática, ele não é uma filosofia. O problema é que nós vivemos dias de muita filosofia dentro da igreja. Filosofia coaching. Ai, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Deixa eu te contar, você não é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Você é resultado do seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Para você que se enxerga, que se apresenta como um filho de Deus, você não é a média das 5 pessoas com quem você anda. Você é o resultado. Você apresenta para o mundo o relacionamento que você tem com esses três, com essas 3 pessoas, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito. Então, essa filosofia coach, nojenta, ela vem te levar para um lugar de, ai, a minha vida não está indo para frente, ó, porque eu tô andando com as pessoas erradas. Claro que você está andando com as pessoas erradas. Você perguntou para Deus se é para você andar com essa pessoa? Perguntou para o pai? Pai, deixa eu te contar sobre os meus amigos. Olha com quem eu tô andando. Gente, quem aqui nunca a mãe ou o pai falou assim: eu não quero você andando com fulano, porque fulano não é boa pessoa para você. E aí, como você não tem relacionamento com o pai, de perguntar, de apresentar para ele os seus amigos, você fica andando com qualquer um que vai enchendo a sua cabeça de porcaria. Por isso que Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ah, você anda com quem você quiser, mas deixa eu te falar uma coisa. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Quando você tem este lugar de entendimento, que é um pai, para quem você realmente conta para ele sobre os seus amigos.
Ah, então andando com essa galera aqui. Com essa galera que o senhor quer que eu ande? O senhor vai te falar. Sim, eu quero que você ande com esse grupo aí, esse. Tá precisando da sua luz no meio deles. Ou então não, olha, você vai aprender muito com eles, pode ir. Nossa, filha, essa companhia é boa para você, eu quero que você esteja nesse meio. E vai ter muita gente que você vai falar assim: não é para você andar. Eu não quero que você ande com eles. Só que a filosofia entrou tão forte na igreja, transformaram Jesus num filósofo. Ai, é que Jesus é amor. Jesus, né? Essa porcaria aí que teve das Olimpíadas da França, né? É, é, debochando, né? Da Santa Ceia. Me perguntaram assim, Fátima, você se ofendeu? Eu falei assim, não, porque o Deus da quem eu sirvo não pode ser ofendido. Mas que ele pode mandar um belo de um raio. Ah, ele manda. Que Deus também é ira. Mas, por outro lado, eu penso assim, é, as pessoas estão assim tão. O Deus que nós apresentamos para elas é um Deus assim tão mais ou menos que elas acham que tudo bem debochar de algo que para nós é tão precioso, que é a Santa Ceia. E alguns dizem assim: ai, Jesus sentou. Jesus só andava com pecadores. Deixa eu te contar. Jesus não andava com pecadores, que tinha prazer em pecar. Jesus andava com os arrependidos dos seus pecados. Jesus visitava a casa do pecador, sim. Almoçava com o pecador, sim. Mas Jesus só ia na casa daquele que ele já via um coração inclinado a se arrepender. E toda casa que Jesus visitou, houve cura e libertação para os arrependidos. E os que andavam com Jesus eram os arrependidos, porque aqueles que só queriam ter o benefício da cura de Jesus, eles eram curados, depois o que eles faziam? Ir embora. Por isso que Jesus fala assim, ué, cadê o resto que eu curei que estava junto com você? Não, foram todos embora. Jesus, entendi, eles só queriam a minha bênção mesmo e foram embora. Aí eu te pergunto, você quer só a bênção de Jesus ou você quer andar com Jesus? Porque para andar com Jesus tem um preço. E é um preço que ele já pagou na cruz, mas tem o seu preço, o preço da sua decisão, o preço do seu posicionamento, o preço de você ler a palavra de Deus. Então aqui Paulo diz o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra de Deus, então você precisa ouvir a palavra de Deus. Se você fala que você é filho de Deus e você não lê Bíblia, deixa eu te falar, você não é filho. Você é sobrinho. Ai, Senhora, cada coisa o Espírito Santo me faz falar. Você é sobrinho, você é, sabe aquele sobrinho que te considera um pai? Quem aqui tem sobrinho? Ai, meu tio é como um pai para mim. Ai, minha tia é como uma mãe para mim. Mas esse sobrinho mora com você? Não. Ele vem, ele aproveita umas férias, aproveita um almoço de família, né? Mas não é seu filho, é só seu sobrinho. E só aparece de vez em quando ele quer alguma coisa. Ó, Senhor. É, entendeu? Cuidado. Então, assim, ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O evangelho da salvação é muito maior, né? Tem uns que eles chamam de impactos evangelistas, que eles te ensinam, né? O passo a passo. Você vai chegar, você fala para a pessoa assim: você quer ir para o céu ou para o inferno? Lógico que todo mundo quer ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? É um idiota que não quer ir para o céu. É uma pessoa muito, né? Não quer ir para o inferno. Não, não quer. Alguns até falam, né? Mas enfim. Então, esses impactos evangelistas que apresentam essa salvação simplória de abre a sua boca, entrega a sua vida para Jesus. Não, calma aí. Calma aí. Talvez você tenha sido essa pessoa que um dia te apresentaram um evangelho de salvação de 4 passos. Ah, vem, entende? Você vai precisar para o inferno? Você é pecador. Então, abre a boca e entrega a vida para Jesus. Deixa eu te falar, se você não abriu a sua boca, se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados,
Você só repetiu algo que alguém falou. Por isso que não aconteceu nada dentro de você. Eu falo isso com muito temor, mas com muito amor também, meu irmão. Tá na hora de você abrir a sua boca, confessar os seus pecados e viver o novo de Deus na sua vida. Não existe vida com o Senhor sem, sem arrependimento, sem abandonar o pecado. Se você falou assim, eu quero Jesus como meu Salvador, foi lá, repetiu a oração, aquelas orações lindas, chorou, teve, sabe, teve todo um emocional envolvido, chorou, arrepiou eu quero isso. Que a pessoa, né, como somos seres emocionais, a gente se empolga com isso. Eu quero viver isso de novo, eu quero essa emoção de novo, eu quero esse arrepio de novo, vou continuar vindo aqui. Que é isso? Tem uma atmosfera diferente, lógico, porque a adoração ao Senhor é maravilhosa. Mas, se diante disso, você continua confortável com o pecado. E se você continua confortável com o pecado, você lê essa palavra e não entende nada, tem algo muito errado com a sua conversão. Eu falo isso com muito amor e com muito temor, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me considerava uma pessoa sensacional, modéstia à parte, maravilhosa. Não roubo, não mato, não faço nada. Aí falando assim, aí eu ia, né, pra igreja, ia sentir aquela atmosfera de adoração, falava, isso é muito bom. E aí eu fiz essa oração da repetição, sem constrangimento nenhum dos meus pecados, afinal era ótimo, porque eu só ia melhorar agora ainda mais com Jesus. Repeti a oração. Mas eu vivia numa vida travada, andando em círculos, fazendo uma terapia e outra, uma bagunça e outra. Eu tinha uma tristeza que não arrancava do meu peito. De vez em quando eu sentia uma tristeza, um desânimo. Pior, né? Procurava ajuda. E ainda mais, né? Me converti numa igreja que não falava muito sobre batalha espiritual. Imagina, diabo, imagina, uma vez que você confessou a Jesus como Salvador, o diabo não tem mais poder sobre você. Deixa eu te contar, se você peca, o diabo tem poder sobre você. Se o pecado é algo confortável, é algo que você sabe que você está fazendo de errado, mas você não abre a sua boca para se arrepender e falar assim, Senhor, me perdoa, porque esse pecado tem me afastado de ti. Seja o pecado que for. O pecado da murmuração, tá? Murmurar é pecado. Viver triste, que ousadia minha. Mas sabe, viver desanimado, não ter alegria, uma alegria, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Paz, paz é a marca do crente. É a marca de quem é filho. Você quer saber se alguém é filho? Vê se essa pessoa tem paz. Então, eu mesma buscando em muitos lugares, afinal era tudo isso. Gente, eu só falo do que eu vivi e do que eu tenho vivido com o Senhor. Aqui eu entendia que eu era filha de Deus, mas eu tinha uma vida tão sem nada, tão andando em círculos. E aí, buscando ajuda, povo sem ideia do que era batalha espiritual. Eu, muito menos. Mas eu lembro da frase de um pastor, que inclusive é um pastor que eu respeitava muito, ainda respeito, assim, que eu sei que ele não me falou aquilo por maldade, eu oro para que ele também tenha essa revelação, para que ninguém mais siga o conselho dele e se perca como eu me perdi, assim, de andar em mais confusão ainda, que eu falei assim para ele, aquela angústia, né, de entender o que está acontecendo com a minha vida. Ele falou assim, olha, Fátima, quando você repete uma oração, ô Senhor, o Espírito Santo vem habitar em você. Então, o seu espírito está salvo. Ele vem habita no seu espírito, está salvo. Mas a sua alma, as demandas da sua alma, aí você vai resolver de outro jeito. Por isso você precisa fazer terapia. Aí eu, entendi. Aí eu fui mais fundo aonde? Entender minha alma, lá vai eu fazer mais curso, fazer mais terapia, ler mais livros de autoajuda. E deixa eu te contar, não me ajudou em nada. Só me levou para um lugar mais de confusão. Mas eu vou te falar o que realmente mudou a minha vida, transformou a minha história. E eu realmente fui liberta de tudo isso e eu entendi que as emoções, elas apenas refletem
o que está acontecendo no mundo espiritual, elas refletem. Então, quando eu observo uma tristeza, eu fico, por que que eu tô triste? Vou orar sobre isso. Então, quando você começa a orar mais, para falar, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra. Me mostra a batalha que está acontecendo aqui para eu conseguir me posicionar. Me mostra, Senhor. Eu estou sendo afrontada na minha identidade, eu estou sendo afrontada nas minhas carências. Alguma coisa está acontecendo. Eu preciso de discernimento. E esse discernimento só dá Jesus. Por isso que Paulo fala aqui, ó. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. E aí você lê isso aqui, não, eu já tenho. Não, você só tem se você pratica. Como que você pratica? Orando. Senhor, me dá entendimento disso aqui. Eu, Fátima, sou viciada em entender as coisas. Isso é algo que eu sempre gostei. Aí depois que comecei a ler Bíblia, ficou mais. Senhor, eu quero entender. Quero entender o que está acontecendo aqui. Lógico que o senhor não é obrigado a me responder tudo, mas vou te falar. Muita coisa o senhor fala. Me leva a entender. E como? O que realmente mudou a minha história? Quando eu fui fundo na minha espiritualidade, quando eu fui fundo na minha leitura bíblica, porque eu era uma crente sem Bíblia. Crente sem Bíblia morre de fome. Crente sem Bíblia, sem leitura da palavra, é o crente que está diante de um banquete e morre de fome. Você quer saciar a fome emocional que você tem, a fome espiritual que você tem? Bíblia, leitura da Bíblia. Quanto mais você lê, mais o Senhor te revela. A leitura, quando você vai lendo, conversando com Jesus, buscando entendimento, buscando sabedoria, o Senhor vai te revelando, vai te revelando, vai te revelando e vai reforçando a sua identidade. E é aí que você consegue falar: eu sou a Fátima, conselheira bíblica pela vontade de Deus. Essa é quem eu sou. Encorajadora pela vontade de Deus. Amém? Então, assim, nós estamos começando essa jornada falando de identidade. E eu quero falar para você o seguinte: a sua identidade de ser filho de Deus começa no seu secreto. Se você tem buscado em todos os lugares, assim como eu falei que eu busquei em todos os lugares, sua vida não vai para frente. Você continua sendo escravo das suas emoções. Você não consegue entender por que você não sai deste lugar. Está na hora de você viver Mateus 6, ir mais fundo, ir para o secreto, orar sobre isso. Mas não ora falando assim, ai, mas eu já sei, é porque eu tenho trauma com a minha mãe, porque eu tenho trauma com meu pai, ai, eu já sei, porque eu fui abandonado. Comece o seguinte, eu vou te falar também outra coisa que eu comecei a orar, que eu vi que foi aí que as coisas começaram a mudar. Quando eu cheguei assim, pai, quer saber? Eu não estou entendendo nada. Eu não sei de nada. Então, assim como Jesus, nós precisamos aprender a nos esvaziar para que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Então, se esvazia dessas crendices mundanas. Se esvazie do que você aprendeu com aquele livro de autoajuda. Taca ele fora. Pode tacar. Queima, Deus, queima. Pega a sua Bíblia e fala, Senhor, eu preciso entender quem eu sou. Vai lá, Gênesis 1. Fala, Senhor, eu preciso entender. Preciso entender porque, assim, eu estou andando num lugar de trevas. E aqui o Senhor disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, quem vai separar? Quem vai separar luz e trevas é o Senhor. O Senhor separa luz e trevas. Então é o seguinte, Pai, eu estou andando nas trevas, eu ando confusa, eu ando perdida, eu falo que eu te amo, mas eu continuo pecando, e esse pecado me dá prazer, porque eu gosto de beber, sim, encher a cara, cair na sarjeta de tanto que eu bebo, eu gosto sim de fumar, eu gosto sim de me drogar, eu continuo gostando de fazer um sexo sem compromisso. Rasga o verbo e fala, Senhor, eu posso. Mas a tua palavra diz que isso que eu ando praticando me afasta de ti. E eu não quero mais viver longe de ti, Senhor. Eu não quero mais. Separa, Senhor. Faz a separação entre luz e trevas. Me tira dessas trevas. Porque Jesus é luz e é nessa luz que eu quero andar. É nele. É nele que eu quero ter a minha identidade firme. Amém? Bom, é só o começo. Eu me empolgo aqui, se deixar eu falo até amanhã.
Mas era isso que eu queria falar com vocês, que eu quero começar a te provocar e para este lugar de, será mesmo? Se é porque eu estou vivendo. Se o Senhor faz separação entre luz e trevas, por que parece que eu vivo mais nas trevas do que na luz? Comece a questionar se você tem crido na palavra da verdade. A gente vai continuar lendo, Paulo continua afirmando quem nós somos nele. Nossa, tem bênção para mim? Por que eu não me sinto abençoado? Abençoado. Com as bênçãos celestiais, gente, é muita coisa boa. Por quê? Por quê? E para encerrar, eu quero ler nessa versão aqui que eu amo. Gente, eu coloquei rosa porque a capa caiu, graças a Deus. Graças a Deus, por quê? Porque agora ela ficou pink. Tão maravilhosa. É a mensagem. Então, na tradução a mensagem, nós temos o seguinte: eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo. Olha só a riqueza. Toda vez que eu leio a Bíblia inteira, eu pego uma tradução para ler. Eu já li nessa tradução. Ai, não é tradução, é paráfrase. Problema teu. Para mim foi leitura da Bíblia. Se para você não foi, o problema é teu. Eu falo isso que um amigo uma vez falou para mim assim: ai, você não pode dizer que você leu a Bíblia se você leu a mensagem. Eu falo assim: cuida da tua vida. Li. E é maravilhoso porque a maneira, as traduções enriquece muito o nosso entendimento. Muito. Então, quero te motivar a fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Tem gente que já é da linha assim, pega uma tradução, fica com ela, mas assim, o Senhor se revela àqueles que o buscam. Buscai ao Senhor, né? O Pai fala: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Então, tá na hora de você responder. Será que você tem buscado o Senhor de todo o coração? Será? Eu espero que sim. Por quê? Porque aqui Paulo fala: eu sou submissa ao plano de Deus. Gente, aonde tem confusão, você pode ter certeza de uma coisa. Eu falo isso com muita convicção, com muito temor, mas com muita convicção. Se você não está vivendo a plenitude da alegria, da paz do Senhor na sua vida, tem rebeldia. Tem alguma rebeldia aí. Eu sou expert de achar rebeldia. O problema é que o rebelde nunca admite que ele está sendo rebelde. Aí eu falo: nossa, Senhor, que trabalho bom que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma habilidade extraordinária de identificar a rebeldia na vida das pessoas. Mas deixa eu te contar, pai, o rebelde nunca admite que ele é rebelde. E é aí que Deus fala, por isso que, né, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu tenho cooperado com o Senhor nesse sentido, né, de falar: olha, isso aqui é rebeldia, deixa eu te contar, isso daí é rebeldia. Por quê? Porque quando você se torna submisso ao plano de Deus, você começa a entender sua identidade, seu propósito, sua vida, tudo. Se tem confusão na tua vida, tem rebeldia. Tem rebeldia. Falo isso com muita convicção, com muita tranquilidade. Rebeldia. Continuando, senão a gente vai ficar aqui o quê? 3 horas. E você já deve estar de saco cheio de me ouvir. Continuando. Um agente especial de Cristo Jesus, escreva aos cristãos fiéis de Éfeso. Saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. E nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve de planejar isso tudo. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Livre! Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Um plano de longo alcance em tudo que está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos.
Muito antes de ouvirmos falar de Cristo, de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Amém? Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir, um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e glória. Aleluia! Amém. Bom, daria para falar mais 3 horas sobre isso, mas eu quero que você fique com isso no seu coração, de que tem mais para você. Tem muito mais para você. Mas este muito mais você vai encontrar na sua leitura individual, particular, da Bíblia. Eu, Fátima, cada vez mais eu estou indicando menos livros. Ai, Fátima, que livro acho que eu devo ler Bíblia? Então, é interessante que tem gente que já fala assim para mim, Fátima, que livro você me indica que não seja a Bíblia? Eu falo, ai, que difícil, porque é a melhor Bíblia. O melhor livro é a Bíblia, para você se entender e encontrar a sua identidade. Por quê? Porque você tem que começar a ler falando assim, Senhor, eu não estou vivendo nada disso aqui. E eu quero realmente entender qual é a minha rebeldia nisso tudo. Por quê? Por quê, Senhor? Ah, eu vou te falar, o Senhor te mostra. Ixi, o Senhor te mostra. E é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que o Senhor mostra, ele nos constrange, nos cura, nos purifica. E vivemos algo novo nele. Então é tempo de ler algo novo, viver algo novo no Senhor. Eu quero te convidar para nesse período, nós vamos ficar aqui 12 estudos. Que Deus me dê graça. Ore por mim. Mas que Deus me dê graça. Mas eu quero te convidar a ler Efésios. Mais de uma vez, lê tudo. São só 6 capítulos. Se você ler Efésios todo, mas para comer, para entender, fala, Senhor, me dá discernimento dessa palavra aqui. Me dá. Pega Efésios, pega Gênesis 1, 2 e 3, capítulos 1, 2 e 3 e começa a fazer a conexão. Efésios vem explicar Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Começa. Lê Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, depois lê Efésios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São só 6 capítulos, é muito rápido. Mas o segredo está em você ler de novo, remoer, entender. E o Senhor vai te confrontando. E o Senhor vai se revelar mais ainda a você. Amém? Obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe a sua leitura, que Deus nos abençoe nessa jornada. E quero encerrar aqui com essa provocação. Você é mesmo filho de Deus? Tem certeza que você nasceu de novo? Vamos entender até o último episódio dessa série de 12 estudos de Efésios, se você realmente nasceu de novo ou não. Vamos, Deus é maravilhoso. Então, que o nosso Pai te abençoe com sabedoria e entendimento da palavra dele. Amém? Um beijo e até a próxima.